Dia a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio de Castro Júnior, da Faculdade de Direito da UFBA, e hoje vamos dar seguimento às nossas aulas de contratos internacionais de comércio, tratando de um tema extremamente importante, que é a CISG, né? Que é a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias. O Brasil é signatário do tratado, da convenção, não é? E quando nós falamos de compra e venda internacional, nós estamos falando do contrato que é, não é, a base de muitos dos contratos que nós já estudamos. Está relacionado com os outros contratos. Quando você fala de compra e venda internacional, você está falando de importação, de exportação, óbvio, né? E, portanto, é de extrema importância que nós estudemos esse contrato. Bom, todos nós sabemos que o Código Civil é que regula o contrato de compra e venda. Todavia, quando esta compra e venda passa a ser uma compra e venda internacional, aí entra em operação, entra em atuação esta convenção da qual o Brasil é aderente. Eu já tinha falado com você, já tinha dado inclusive o número do decreto, que é o 8.327 de 2014, e pedi a vocês que viessem munidos do decreto para poder acompanhar. Mas de todo modo, eu vou compartilhar a tela com a lei, né, que na verdade é um decreto, mas aqui tem força de lei, porque é uma convenção internacional, ela ingressa no ordenamento jurídico brasileiro com força de lei. Tanto assim que, se o contrato, como eu disse, de compra e venda for internacional, é a ela que vamos nos socorrer e não ao Código Civil. Bom, quando se fala de uma convenção internacional ou de um tratado internacional, desculpe, tive alguma alergia aqui. Nós estamos falando de regras que são uniformes, né, para, para vários países. No âmbito do direito empresarial, isso não é nenhuma novidade. Né? Existem diversos tratados e convenções que são conhecidas e que são amplamente aplicadas. Por exemplo, quando nós falamos, e vocês devem ter estudado aí em direito empresarial, né, títulos de crédito, vocês estudaram, devem ter principiado os estudos com a letra de câmbio e a nota promissória, que são, no Brasil, como em vários países, aderentes, regulados pela Lei Uniforme de Genebra. Então, o decreto 57663 só faz trazer para internar, né, trazer para o nosso ordenamento jurídico aquela convenção. A mesma coisa aqui com o decreto 8.327. Né? E é isso que nós vamos examinar agora. Todos têm aí o decreto, têm acesso ao decreto. De todo modo, eu vou compartilhar aqui. Né? Estranho. Não está aparecendo aqui a possibilidade de compartilhar a minha tela. Por que isso? Só está aparecendo para mim compartilhar. Deixa eu ver se vai. Não, o quadro branco.
Eu não sei por que que. Ah, porque o. Eu não estou conseguindo compartilhar, gente. O, o, o decreto, ok? Bom, estranho. Era para eu clicar aqui e compartilhar. Ou não vamos perder tempo, não. O artigo 1º do decreto diz que fica promulgada no Brasil, fica promulgada a Convenção das Nações Unidas sobre Contrato de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, no Sintral, firmada em Viena em 11 de abril de 1980. Ok? É óbvio que remete ao Congresso, o Congresso aprovou, né? Então a Convenção de 1980 se tornou norma interna do Brasil em 2014. Há um hiato gigante aí. Mas bem ou mal, temos ela, é um avanço, ok? E vamos trabalhar com ela. Bom, logo no início, vocês estão abrindo aí o link que Tito mandou, com o decreto do Planalto, tá no chat. Então tá. A gente vai passar algum tempo nos dedicando aqui a essa norma, tá? Bom, você lembra da característica principal de um contrato internacional, que é ter as partes domiciliadas em estados, países, né, diferentes, territórios diferentes. E o artigo 1º, a linha primeira da Convenção, delimita o âmbito dela. Ela determina que essa convenção aplica-se aos contratos de compra e venda de mercadorias entre partes que tenham seus domicílios em estados diferentes. Okay? Bom, quando esses estados forem contratantes, ok? Ou seja, entre países, ou quando e por se aplicar também, claro, às pessoas jurídicas de direito privado, ou quando as regras de direito internacional privado levarem à aplicação da lei de um Estado contratante. Nós já vimos, né, foi uma das primeiras coisas que vimos, é a lei de introdução, tratando nos artigos 8º e 9º daqueles elementos para nortear a aplicação, né, do direito aqui no nosso país. Bom, uma das coisas que chama atenção também é que a própria convenção diz que não será levado em consideração o fato de as partes terem seus estabelecimentos comerciais em estados distintos, quando tal circunstância não resultar do contrato, das tratativas entre as partes ou de informações por elas prestadas antes ou no momento da conclusão do contrato. Bom, o que é que está querendo dizer aqui a norma? Né? A norma dispõe aqui que, se o fato das partes terem domicílios, terem estabelecimentos em territórios distintos não for determinante, não for elemento nuclear, elemento necessário para o contrato, a norma não se aplica, ok? E também o fato de que você pode ter empresas que têm estabelecimentos em vários lugares. Imagine uma empresa multinacional que tem estabelecimento no Brasil, tem estabelecimento na Nova Zelândia, em Uganda, eu nem sei se ainda chama assim, né? Ou mais na África do Sul, ou em Nova York, né? Mas se o negócio foi feito entre a empresa brasileira e aquele estabelecimento desta empresa multinacional sediada no Brasil, o fato dela ter estabelecimentos em outros lugares não vai tornar esse contrato internacional, porque ela também é domiciliada no Brasil. Ok? Bom, então, essa é outra coisa que é preliminar para a gente ver
da aplicação da convenção. E por fim, para aplicação, diz a linha 3, para aplicação da presente convenção, não serão consideradas as nacionalidades das partes, nem o caráter civil ou comercial das partes ou do contrato. Então, pouco importa, né, qual é a nacionalidade das partes, ok? Nem se trata de um contrato de natureza civil ou empresarial, né? Ou mesmo se as partes são empresas ou não, né? A norma, a convenção será aplicável indistintamente a todas essas pessoas. Né? É semelhante em parte aqui àquilo que nós já conhecemos. Embora nós possamos ter no Brasil empresas cujos sócios todos sejam estrangeiros, não é? O fato dos sócios serem estrangeiros não afeta a nacionalidade da empresa como brasileira. Okay? Da mesma forma, uma empresa estrangeira sediada no Brasil, ok? Ou com uma filial no Brasil, não terá e fazendo negócios com a empresa brasileira, essa convenção não se aplicará. Então, essas regras preliminares precisam ser conhecidas para saber, né, o âmbito de validade material dessa norma. Ok? Bom, também no artigo 2º, ela afasta a incidência, né, às vendas que sejam de mercadorias adquiridas para uso pessoal, familiar ou doméstico, salvo se o vendedor antes ou no momento da conclusão do contrato não souber nem dever saber que as mercadorias são adquiridas para tal uso. Bom, então se vocês viajam e compram um produto para trazerem para vocês, para o Brasil, esta convenção não se aplica, ok? Por quê? Porque é para uso pessoal. Até porque, gente, essa importação manual, e aqui o conceito de importação manual é daquela que você compra no exterior e traz com você, como bagagem, ok? Tem produtos que não podem ser trazidos como bagagem, ok? A lei estabelece que não pode ter seu objeto de importação manual, aquilo é para uso pessoal. Você não pode viajar, por exemplo, para o exterior e trazer produtos para revenda. Tanto assim que se você trouxer uma quantidade exagerada, a fiscalização alfandegária pode, mesmo que esteja dentro da sua cota, que ultimamente foi ampliada de 500 para $1.000, não é? Poderá aplicar uma sanção, uma multa, porque estaria descaracterizada aquela bagagem como itens de uso pessoal. Então imagine, você viaja e traz 50 camisetas iguais. Bom, isso desborda do uso pessoal normal que as pessoas têm, né? Raramente você vai ver, acho que tirando aqueles armários ou closets de filme, né? Onde você tem lá um degradê de coisas, ou todas as cores, ou todas as roupas da mesma cor, ninguém faz isso. As pessoas se valem da variedade, né, de roupa. Então, aquilo descaracteriza o uso pessoal e torna aquilo não um bem para uso próprio, mas uma mercadoria para comércio. Então, aquilo não pode ser objeto de importação manual, pode sofrer uma sanção, uma multa, né? E também aqui não, neste caso de não ser considerado como bem de uso pessoal, a CISG se aplica. Mas para aquilo que você traz para você próprio, a CISG não se aplica. Ou para presentear um familiar, a CISG não se aplica. Por quê? Porque não é mercadoria em comércio. Você não comprou para revender, ok?
Agora, tem exceção sim, não é? Se o vendedor sabia antes, durante as tratativas, né, daquela compra e venda, não é? Se ele não sabe que é para uso próprio, ela se aplica. Isso é questão de prova, né? Também se ele não devesse saber, também questão de prova, ok? Eu lembro que uma vez eu estava em uma feira em foi Macau, acho que foi em Macau, né? Que é uma região autônoma da China, ali na foz do rio Pérola, de frente a Hong Kong. E vi só estou falando de 20 anos atrás, e vi uma scooter, né, uma motozinha dessas, elétrica, toda bonitinha e tal. Na época custava R$ 700 essa moto. E aqui custava. Aliás, nem tinha moto elétrica aqui. Pelo menos eu não me lembro de jamais ter visto até então aqui. E é, eu me deu vontade de comprar. Só que eu não poderia trazer, seria um contrabando, porque é proibida a importação manual de veículo automotor. Então, ainda que fosse proporcionalmente barata, eu não poderia trazer e não trouxe, porque configuraria contrabando. E aqui lembre-se que contrabando é diferente de descaminho. Contrabando é você trazer para o país um bem cuja importação é proibida. E o descaminho é você trazer um bem que precisa ser declarado e você não declara. Ok? Diga, William. Professor, é uma dúvida. Vamos supor que eu compre essas 50 camisas, tá? Traga de fora, só que eu declare. Ou traga 100 e declare. Então, a partir do momento que eu declaro, fica subentendido, né? Que eu vou revender aquilo ali, né? Como é que funciona aí? A lei não se aplica nesse caso? Não, não, não fica subentendido, não. Se você não é importador, né? E quem é importador precisa de um registro próprio no Siscomex, tem que ter radar, ok? Você não pode fazer essa importação para fins comerciais, ok? Então, pouco importa que você tenha declarado. Você pode declarar porque ela passou do valor de US$ 1.000, né? Cada camisa que você usa de marcas famosas custa mais ou menos isso, então você já está trazendo uns 50, US$ 60.000 em camisa. Precisaria declarar por causa do valor, mas isso não faria com que essa importação manual, não é, fosse válida, porque seriam itens, não em número excessivo que descaracterizaria o uso pessoal. Tanto assim que para alguns bens, não é, existe limitação expressa na norma. Então, não sei quantos maços de cigarro você pode trazer, não sei porque eu não fumo, nunca me interessei por saber. Não sei quantas garrafas de bebida, né? Então, também não sei quantas garrafas, não que de vez em quando eu não tome um vinho, mas nunca, nunca trouxe do exterior um volume que fosse significativo. Então, o fato de você declarar apenas serve para você dizer que vai pagar o imposto, mas não para tornar aquela importação manual uma importação normal, sujeita às regras de importação, porque você não teria feito nenhum dos procedimentos necessários, inclusive os pré-requisitos para fazer uma importação para fins comerciais. Digo, William. Então, a Receita Federal seria responsável por essa fiscalização? Vamos supor, eu estou tentando adentrar no país com as 50 camisas, fui pagar o imposto. Então, a Receita Federal ela se recusaria a receber essa taxa e iria Não, embargar a entrada. ela arrecadaria sim. Então, E assim, ainda. ela arrecada e para eu adentrar o país, como é que fica? A partir do momento que ela aceitou aquele imposto, teoricamente é legal. Vamos lá, estou brincando com aquele arrecada porque quando você fala de receita de arrecadação fiscal, o que o fiscal quer e a receita quer é arrecadar.
né? Mas não, aquela mercadoria seria apreendida, porque haveria desconfiguração da importação para uso pessoal, ok? Então não é possível você fazer isso. Agora, você me diz, eu posso trazer 50 camisetas se não ninguém pegar. Não, se ninguém pegar, a fiscalização normalmente é feita por amostragem, né? Você tem lá nada a declarar. Quando eu falo, quando você traz com importação manual, quando você traz como bagagem, entendeu? Você tem um caminho que você diz, olha, nada a declarar, e um caminho que você diz, vou declarar, ok? O fato de declarar para pagar o imposto não é suficiente para que você pudesse entrar com a mercadoria acima do volume que é ou aquele que é regrado ou aquele que descaracteriza o uso pessoal, ok? É diferente você trazer 4, 5, 6 camisas, sei lá, itens quaisquer, né? Então, é, isso, um volume não é um volume suficiente para descaracterizar, mas depende do bem, né? Você traz 4 celulares. Ninguém usa 4 celulares, entendeu? Então, descaracteriza. Isso é a apreciação do auditor fiscal que vai determinar, ok? Mas veja, sempre é, ou normalmente é, por amostragem. Não há condições materiais e físicas de fazer a fiscalização a cada passageiro, entende? Então eles fazem isso por amostragem, tá? Eu mesmo já passei por uma amostragem dessa 2 vezes, né? Você está na fila de nada a declarar, não tinha nada a declarar mesmo, e aí eles lhe abordam e você pode me acompanhar? Pode. Esse pode me acompanhar não é um pode, na verdade, né? Ele tem autoridade para examinar a sua mala. Então você vai e ele abre a mala, pede para você abrir a mala. Abre, né? Muitas vezes são cuidadosos e não tinha nada, não tinha nada. Muito obrigado, tchau, pode ir embora. Agora, uma vez eu estava em Joanesburgo e em escala indo para Hong Kong e eu não sei se era polícia, não sei o que era, ninguém se identificou, dois homens, um de paletó e o outro vestido normal, enquanto eu caminhava, depois de pegar minhas malas, antes de sair, né, da área ali de bagagem, me abordaram. O senhor me acompanhe. Ah, fazer o quê, né? Acompanhei e chegou no balcão assim, eles pediram para abrir a mala, olharam, não tinha nada e me liberaram. Ok. Então, e uma outra vez também aqui no Brasil, que da mesma forma, pediram, você normalmente é de modo educado, só me acompanha, abre a mala, não tinha nada. Ok? Então, o fato de você pagar, pedir, querer pagar o tributo não vai afetar esta avaliação, tá? Bom, a SIG também não se aplica, como vocês devem estar acompanhando aí, né, aos bens adquiridos em asta pública. Então, se você compra em um leilão, né, a SISG não se aplica. Imagine que Everline foi a um leilão da Sotheby's em Paris e adquiriu lá um Matisse, não é, por 30 milhões de dólares. Botou dentro da mala, não é, e trouxe. Bom, o risco absurdo que ela correu colocando na mala, mas a SISG não se aplicaria àquela alienação se ela tivesse sido, claro, estou brincando aqui, um leilão público. Neste caso que eu me referi, seria um leilão privado, ela se aplicaria. Tá? É só para ilustrar, né, que em leilões em asta pública não há aplicação da SISG. Também na execução judicial, né, que antecede, que vai resultar pode resultar, né, na alienação pública do bem.
Da mesma forma, valores imobiliários, títulos de crédito, moeda, ok? Então veja, olha, está falando da venda de moeda, ok? Você tem a moeda de uso corrente, que esta sim é moeda, não é? Você tem a moeda estrangeira, que é mercadoria, e você tem as moedas antigas ou colecionáveis, que não tem um valor intrínseco de moeda, não é? Então, é, eu ainda tenho coleções de moeda, tinha, na verdade, né? e, aquelas moedas tinham um valor que não era o valor de face, nem um valor de troca, mas eram moedas antigas, cédulas antigas de outros países, antigas também. Aquilo passa a ser uma mercadoria. Ok? Da mesma forma, navios, e aqui podia ser, em vez de navios, embarcações, podia ser embarcações apenas, né? Aerobarcos e aeronaves também estão fora da abrangência da CISG. Da mesma maneira, a eletricidade. Aí vocês, como é que alguém pode importar eletricidade? Pode, sim, pode importar eletricidade. Você pode comprar a energia que vem de outro país. A energia elétrica é mercadoria, tanto assim que sobre a venda dela incide o ICMS, ok? É juridicamente mercadoria, ok? De gozo instantâneo. Você usou, ela já se consumiu instantaneamente, mas é mercadoria, ok? Bom, o artigo terceiro, eu estou lendo a lei, gente, porque como é uma coisa diferente para vocês, né? Nós estamos falando de uma convenção, até a própria redação é diferente, ok? Então é na forma de convenção ou tratado, ok? Facilita a compreensão, ok? Bom, serão considerados contratos de compra e venda, diz o artigo terceiro, os contratos de fornecimento de mercadorias a serem fabricadas ou produzidas, salvo se a parte que as encomendar tiver de fornecer parcela substancial dos materiais necessários à fabricação ou à produção. Vamos destrinchar aqui. Porque cada. E é outra coisa, eu também estou lendo aqui, porque cada dispositivo, e óbvio a gente não vai ler todos, a lei é grande, né? Mas cada dispositivo desses mais importantes a gente precisa destrinchar para que a compreensão seja melhor. Então veja, a primeira coisa aqui é destacar que este contrato, não é, que seria em tese, não um contrato de fornecimento. Ah, mas fornecimento não é compra e venda? É, mas ganha uma peculiaridade, uma característica diferente, porque como é o contrato de fornecimento? Alguém tem uma unidade de manufatura, fabril, industrial, ok? E precisa comprar elementos, partes, peças, insumos para poder produzir os seus bens. Você não vai ao mercado, não é, a cada vez comprar uma parte, peça, não é, buscar no mercado. Não há. Não seria útil, não seria eficiente, às vezes seria até impossível fazer isso. Né? Porque, primeiro, você tem uma dinâmica de produção em escala, o que exige compra em escala. Segundo, determinados produtos exigem partes e peças específicas, que não estão no mercado para todo mundo. Entendeu? Então, se você vai montar um carro, por exemplo, claro, pneus existem em diversas especificações. Né? Você poderia comprar na loja de pneu se você fosse um fabricante, mas não tem o menor sentido. Você compra de outro fabricante. Então, quando você compra num fluxo contínuo, isso é um contrato de fornecimento. Este contínuo, esta sequência, né,
sucessiva de compras e vendas caracterizam o contrato de fornecimento, que para a CISG é tratado como um contrato de compra e venda, ainda que ela reconheça que é um contrato de fornecimento. Ou seja, contrato de fornecimento é sim um contrato de compra e venda, mas é uma compra e venda sequenciada, né? E isto caracteriza o fornecimento. A CISG se aplica a isso. Olha, quando é contrato de fornecimento, a CISG se aplica. É a regra. Só não se aplica, e aí a própria norma faz a ressalva, né, se parte substancial, né, é, tiver sido da parte substancial para a produção daquele bem pelo comprador, né, porque encomende, tenha sido aplicada pelo próprio comprador. Ok? Então, neste caso, a CISG não se aplica. Vamos lá? É assim. O fabricante vai comprar, né, vai importar motores de uma determinada indústria na Alemanha para montar aqui no Brasil. Então ele comprou o motor lá, mas vamos imaginar que o resto todo seja produzido aqui no Brasil. Então ele próprio vai comprar aqui. A CISG, nesta situação, não vai se aplicar, porque o motor não é uma parcela substancial, estou imaginando que não seja, né, do veículo. Okay? Neste caso, a CISG não se aplica. Mas se fosse uma parcela, um elemento preponderante, né, a CISG se aplicaria. Ou seja, se aquele produto for preponderante na fabricação daquele bem, né, então a CISG se aplica. Se não for, a CISG não se aplica. Ficou claro? Tá claro, gente? Da mesma forma, a questão da preponderância aqui no que toca à mão de obra. Então, a aplicação de outros serviços é que está na linha 2 do artigo 3º. Não se aplica esta convenção a contratos em que a parcela preponderante das obrigações do fornecedor das mercadorias consiste no fornecimento de mão de obra e de outros serviços. Ok? Então, você vendeu um bem que vale 10 mil dólares, mas para aplicar aquele bem é preciso serviços que somem 10 mil dólares, ok? Aquele bem ele não é o preponderante naquela operação. Então a CISG não se aplica. Okay? O preponderante ali é o fornecimento da mão de obra especializada, né? Imagino, né? Para a aplicação daquele bem no produto final. Tá claro? Bom, o artigo 4º também trata de outro limite para a CISG. Gente, se tiver qualquer dúvida, como o William teve, parem e me perguntem. Porque, como eu estou dizendo, nós estamos caminhando aqui por um campo novo, campo de uma convenção internacional. Okay? Então, a própria redação, como eu disse, é diferente de uma lei nacional. Okay? Até porque precisa atender, né, e ser compreensível pela maior quantidade de países possível. Países, culturas, idiomas. Tá? Bom, o artigo 4º determina que esta convenção regula apenas a formação do contrato de compra e venda e os direitos e obrigações do vendedor e comprador dele emergente. Ou seja, o momento de formação do contrato, os direitos e obrigações das partes que nasçam deste contrato. Tá? O que está no entorno de direitos e obrigações, outras normas e tal, óbvio, não é objeto de aplicação da CISG. Okay? Mas, como sempre, vocês já puderam ver que a norma ela diz o que acontece e diz quando não acontece. Okay? E segue. Salvo disposição expressa em contrário da presente convenção,
esta não diz respeito especialmente a, ou seja, existem outros dispositivos que afastam a incidência da CISG, mas especialmente essas situações aqui, sobre a validade do contrato, e isso nós já estudamos quando examinamos a lei de introdução, estão lembrados, né? Ou de qualquer das suas cláusulas, bem como a validade de qualquer uso ou costume. Bom, então sobre isto a CISG não incide. E também aos efeitos que o contrato possa ter sobre a propriedade das mercadorias vendidas. Tá? Como se dá a transmissão de propriedade, como se efetiva a aquisição da propriedade. Vocês viram se o contrato de compra e venda aqui vai produzir o efeito da transmissão ou não. Nós vimos que no direito brasileiro, compra e venda é um contrato consensual. No common law, você precisa efetivamente pagar o preço para adquirir a propriedade da mercadoria. Pois não, Everline? Diga. Professor, bom dia. No caso, os motivos pelos quais essa norma é afastada, eles existem, principalmente, assim, por uma questão ontológica ou uma questão de política legislativa mesmo? Bom, a primeira coisa é que os países são soberanos. Né? Sim. Ao aderir à convenção, eles se submetem à convenção, submetem os seus nacionais à convenção, ou domiciliados em seu país à convenção, mas existem outras normas e os próprios países aderentes podem afastar, fazer reservas a determinados dispositivos. Então a soberania sempre é preservada. Óbvio que ao aderir a uma convenção ao tratado, você mitiga essa soberania, porque você está aceitando uma norma que foi compartilhada, né, na formação ou será compartilhada na aplicação com outros países. É diferente de você produzir a sua norma, e você produz de modo absolutamente soberano, né, para aplicação no seu próprio território. Ok? Então, quando a convenção diz eu não sou aplicável a isso, eu não sou aplicável àquilo, nós estamos falando de delimitações, não é, objetivas, materiais, temporais, evidentemente, não é, e subjetivas. A quem se aplica, a quais situações se aplica e quando se aplica. Ok? É como qualquer norma. Ok? Então, mas veja, quando você tem uma norma interna, e em tese nós conhecemos todo o ordenamento jurídico, nós sabemos a que situações se aplica, quando se aplica, ok, a quem se aplica, porque já conhecemos todo o ordenamento. Quando nós falamos de uma convenção internacional, ela é costume que ela diga isso aqui se aplica, não se aplica àquela situação, não se aplica àquelas pessoas, para facilitar a sua compreensão, porque nós estamos falando novamente de uma norma de natureza internacional, okay, que vai ser aplicada em diversos países. Então é de bom tom que ela faça isso para ficar claro para os seus aplicadores o que vale, o que não vale, de que forma vale, ok? Consegui responder a sua pergunta? Sim, obrigada. Então vamos em frente. Bom, aqui o artigo 5º, novamente, Eveline. A presente convenção não se aplica à responsabilidade do vendedor por morte ou lesões corporais causadas pelas mercadorias a qualquer pessoa. Óbvio. Não é? Uma coisa é a compra e venda, outra coisa é o efeito do uso do bem adquirido. Pois não, Tito? Oi, professor, bom dia. É uma dúvida ainda sobre o artigo 4. Eu não consegui entender como que a convenção regula a formação do contrato de compra e venda e os direitos e obrigações,
mas ela não diz respeito à validade do contrato. Quer dizer que, se o contrato for contra o que a convenção regula sobre formação, ele não será inválido? Ele ainda será válido? Bom, vamos lá. Uma coisa são os pré-requisitos para a formação do contrato, outra coisa é o tema das nulidades e anulabilidade. Né? Então, você tem regras internas de cada país que diz quem pode ou quem não pode firmar um contrato. Né? Aqui, por exemplo, a questão da capacidade. Né? Cada país vai regular a capacidade na idade ou com as circunstâncias que achar melhor, ok? Então, isso é um tema que antecede o próprio contrato, ok? E que, portanto, pode tornar o contrato nulo ou não. Um contrato firmado por um menor impúber, ele é incapaz, ele não pode contratar. Então, embora os ritos para a formação do contrato tenham sido obedecidos, atendidas as normas da CISG, no Brasil, uma criança de 10 anos não tem capacidade para contratar, então aquele contrato é nulo, ok? Pode ser que em outro país isso seja possível. Então, não vamos confundir, né, o que antecede ao contrato com o próprio contrato. Né? A formação do contrato diz respeito ao contrato. Capacidade, por exemplo, não diz respeito apenas ao contrato. É algo que tem uma dimensão maior e antecede a própria formação. Tá? Então, esse é um ponto. E se o contrato, portanto, é nulo, não é? Se for, por exemplo, firmado por um incapaz, ok? Ele pode ser até válido, mas não exigível. Aí nós vamos entrar naqueles temas de exigibilidade, validade, validez. Então, que são temas de direito, de teoria geral do direito. Ok? Então, você e os temas de nulidade e anulabilidade. E outra coisa, quando ela fala da não incidência da CISC sobre a validade de uso ou costume. Ok? Então, você sabe, como eu disse, acho que falei aqui com você, você não pode chegar no posto de gasolina e pedir, ó, eu quero 5 quilos de gasolina. O costume não é esse. Não tem nem como o vendedor fazer isso, porque ele não é obrigado a ter uma balança para pesar o combustível. Ele é vendido por volume. Ok? Então, o costume é esse. Você compra o combustível para o carro em litro, você compra combustível para a aviação em metro cúbico. Ok? Então, são pequenos detalhes que são do uso do costume, alguns inclusive inscritos na junta comercial, que tem validade de lei. Ok? Então, é aquilo que o comprador pode exigir do vendedor, por tradição, por costume, e aquilo que o vendedor é obrigado a fazer também por tradição, pelo uso, pelo costume. Ok? Então, aqui é costume, se você comprar o pão, que ele vem embalado, né? Ou no papel, ou no saco de papel, ou num saco plástico, enfim. Em outros países pode ser que não. O sujeito simplesmente ele entrega o pão, você bota debaixo do braço e leva para casa. Né? Anda 4, 5 quilômetros com aquele pão debaixo do braço. Quando chegar, já está temperado, não precisa de manteiga, não precisa de nada. É o costume. Ok? Então, eu estou exagerando aqui para poder deixar claro que costume e uso não é objeto da CISG. O objeto da CISG é o contrato. Ok? Não uso e costume. É por isso que quando ela fala de Pronto. validade, ela se refere a uso e costume. Então, recapitulando, nós temos aqui os temas das nulidades, que são regulados de modo soberano pelos países.
ok? Você tem o tema da validade, validez, vigência, eficácia da norma, ok? Você tem os temas dos usos e costumes. Uso e costume, a SIG não entra. Por exemplo, em determinados países, algumas negociações são realizadas de uma maneira bem peculiar. Você tem, de um lado, comprador e vendedor, um fica de frente para o outro, bota um lenço cobrindo as mãos e, por toques, numa sequência ou em locais determinados, eles vão discutindo a qualidade da mercadoria, o preço, né, a quantidade, e o negócio é fechado quase sem palavras, só com esses toques nas mãos e um pano cobrindo ali para que ninguém saiba, para que se preserve o sigilo daquela operação. Isso é um costume. Você não vai chegar nesses locais para aqueles produtos e naquele mercado e tentar fazer de outra maneira, porque você não vai conseguir fazer o seu contrato de compra e venda. Ok? Ficou claro, Tito? Ficou sim, professor. Obrigado. Bom, vamos avançar. Bom, então, óbvio que com o que o artigo 5º diz, às vezes o óbvio é preciso ser dito. Uma coisa é o contrato, outra coisa é você comprou a mercadoria, aquilo causou dano a terceiro, responsabilidade civil, mas não é objeto da SISG, tá bom? Então, veja, os países podem soberanamente regular esse tema. Imagine um país aí esquisito que diga que você comprou um determinado produto, mas só porque o fabricante colocou na caixa, olha, esse produto, na hora que você for tocar, ele vai explodir. Então, sempre os exemplos são absurdos e exagerados para poder entender. E o país pode regular daquela maneira, olha, já que o fabricante disse que se você tocar no produto ele vai explodir, se você perder a mão ou morrer com aquela explosão, você não pode responsabilizar o fabricante. Ok? Então, por isso que a CISG não vai regular. Tá bom? Bom, tá claro aqui? Eu tinha falado com a Everline de que os países podem fazer reservas. Qualquer país signatário pode fazer reservas às, às normas de uma convenção, um tratado. O artigo 6º trata exatamente disso. Né? As partes podem excluir a aplicação desta convenção, derrogar qualquer de suas disposições ou modificar-lhes os efeitos, observando-se o disposto no artigo 12. Mais uma vez eu lembro a vocês, a gente numera os artigos de 1º a 9º. A partir do artigo 10, é artigo 10, não é 10º, não é 11º, não é 12º. 10, 11 e 12. Quem se lembra como são essas duas formas de numerar? Como é que a gente chama? Eles estudaram isso na escola. Né? Então vocês veem, imagine, Código Civil. Veja aí o que está no artigo do milésimo 31º. Até você terminar de falar, você já cansou. Entendeu? Então veja aí o que está no artigo 2031. Tá bom? É assim também a redação que deve ser dada a contratos. Canso de pegar contratos, cláusula 15ª. Tá errado. Eu já cansei de corrigir isso. Não corrijo mais não, porque na negociação de contrato, porque fica até chato. Mas é de 1º a 9º e de 10 em diante. Então vamos dar uma olhada no artigo 12. Bom, não se aplicará qualquer das disposições dos artigos 11 e 29, a gente já precisaria eles, ou da parte 2ª da Convenção, que permita a celebração, a alteração
ou rescisão do contrato de compra e venda, ou a proposta, aceitação ou qualquer manifestação de intenção por outra forma que não a escrita. E aqui nós temos uma modificação também clara do nosso Código, não é, civil. No Brasil, os contratos podem ser verbais ou escritos, não é? Mas necessariamente serão escritos se forem acima de 100 salários, ou 20 salários. Agora me deu um branco. Ixi, me deu um branco agora. Mas enfim, acima de determinado valor, daqui a pouco eu me lembro. Me confundi aqui. Acima de determinado valor, você precisa ter necessariamente o contrato escrito, ok? A oferta não precisa. Então, se eu chegar aqui para vocês e fizer a oferta, alguém quer comprar este lápis por R$ 1.000, ok? É um lápis muito importante porque tem meu nome escrito nele. Então ele vale R$ 1.000. E algum louco ou algum comprador disser, tá, eu aceito comprar. O contrato está perfeito e acabado. Fiz uma proposta verbal, aceitação verbal, o contrato é consensual, o preço está dito, não é? O objeto tá identificado, então o contrato está perfeito e acabado. Ok? Bom, mas vou ler aqui para vocês mais uma vez. Não se aplicará qualquer das disposições dos artigos 11 e 29, nós vamos a ele daqui a pouco, ou da parte segunda desta convenção, que permita, ok, a celebração, alteração e rescisão de contrato, ou de compra e venda, ou a proposta aceitação, ou qualquer manifestação de intenção, por outra forma que não escrita, quando, e aqui mais uma delimitação, né, quando uma das partes tiver seu estabelecimento comercial em estado contratante, ou seja, em país que é signatário da convenção, que tenha feito a declaração prevista no artigo 96 desta convenção. As partes não poderão nem modificar, não poderão derrogar nem modificar o efeito do presente artigo. Então, este artigo, essas partes aqui são as partes contraentes aqui da convenção, ok? Não podem modificar o efeito do presente artigo. Então, para compreender plenamente, a gente precisa ir aos artigos 11 e 29 e a parte segunda. A parte segunda, ela é extensa, claro que eu não vou ler aqui com vocês, mas os artigos 11, 29, ok, e 96 a gente pode examinar. Então vamos na sequência. O que é que diz o artigo 11? O contrato de compra e venda não requer instrumento escrito, nem está sujeito a qualquer requisito de forma. Ok? Poderá ser provado por qualquer meio, inclusive por testemunhas. Bom, nós já vimos que no Brasil existe um limite de valor máximo para que o contrato possa ser verbal. Ok? Bom, então este é o artigo 11, que permite, ok, que o contrato seja feito de modo escrito, verbal, de qualquer maneira. Ok? Por quê? Porque é comum no mercado internacional, ok, acontecer situações como essas. Bom, então este é o 11, nós vamos ao 29, depois vamos ao 96. Vamos ao 29. 29, que está inserido, né, na parte 3, né, que fala da compra e venda de mercadorias e cuida das disposições gerais. O contrato poderá ser modificado ou resilido por simples acordo entre as partes. Bom, quem contratou teve o poder, né, e a vontade para contratar, tem o poder e a vontade para destratar ou alterar o contrato. O contrato escrito
o contrato escrito que contenha disposição prevendo que qualquer modificação ou resilição somente se possa fazer por escrito, não poderá ser modificado ou resilido por outra forma. Alguma dificuldade de compreender isso? Você faz o contrato escrito e diz no contrato, isso é comum, gente. Qualquer alteração do presente contrato só poderá ser feita de forma escrita por meio de aditivo, por exemplo. Okay? Então, se a parte alegar que houve alteração do contrato, ela vai ter que provar que aquilo estava em documento escrito. Senão, não houve alteração. Tá bom? Nem resilição. Okay? Todavia, como acontece com os dispositivos da CISG, okay? Uma parte poderá ser impedida por sua própria conduta de invocar esta disposição na medida que a outra parte tiver confiado nesta conduta. O que é que isso quer dizer? Se, embora o contrato tivesse escrito, tivesse previsto que só seria alterado por forma escrita, houve uma modificação na condução dos negócios, e as duas partes vêm conduzindo o negócio daquela forma alterada, não é? Uma delas não poderá, para se beneficiar da própria torpeza, dizer, epa, para. Nós fizemos um contrato escrito que dizia que não podia mudar, só podia mudar qualquer coisa se fosse da forma escrita. A gente mudou, a gente vem fazendo isso há um tempo, mas não vale. Bom, vai ser preciso, não é, instaurar uma instância de resolução de conflito, se esse conflito persistir, para, diante das provas, dizer, olha, houve uma modificação tácita do contrato. Embora o contrato exigisse que fosse da forma escrita, você vem se beneficiando desta alteração e, portanto, agora você não pode arguir que ela não é válida. Ok? Tá claro, gente? Tá claro aqui? Não tem nada de estranho, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. Diga, Tito. Não ia confirmar que está claro. Então vamos lá para o 96. O 96 já está lá no fim, e portanto vocês já viram que é impossível a gente ler toda a norma aqui, né? Não vou conseguir destrinchar todos os dispositivos para vocês, nem aula. Né? Estou tratando dos principais. Né? O 96 diz o seguinte: o Estado contratante, ou seja, o país que é signatário da Convenção, cuja legislação exigir que os contratos de compra e venda sejam concluídos ou provados por escrito, é o caso do Brasil, né, acima de determinado valor, ok? É o nosso caso também quando trata de compra e venda de imóvel, ok? Que exige a solenidade do registro, e o registro é a transcrição de um documento escrito ou a averbação que se faz por um tabelião de algo que alguém foi lá e disse, que se transformou na forma escrita. Né? Então, este Estado contratante poderá, que exija uma forma escrita, ok? Ou uma prova da sua validade ou existência por escrito, né? Poderá a qualquer momento fazer a declaração prevista no artigo 12, ou seja, a reserva, tá? No sentido de que, caso qualquer das partes tenha seu estabelecimento comercial nesse estado, não se aplicarão as disposições dos artigos 11 e 29, que nós já examinamos, ou da parte 2 da presente convenção, que é referida lá no artigo 12, que permitirem a conclusão, modificação, resolução do contrato de compra e venda, ou a proposta, aceitação ou qualquer outra manifestação de intenção, por qualquer forma que não a escrita. Tá claro? Então o país pode fazer reserva a isso. Ok, gente? Bom, ficou alguma dúvida aqui? Não.
Olha que a gente viu bastante coisa, viu? Nós vimos 6 dispositivos, mas 6 dispositivos com um conteúdo, um volume de conteúdo imenso. Ok? Outra coisa que é legal e importante que eu digo a vocês é o seguinte: tem muita coisa já publicada sobre a CISG, tem vários, não só sites, né, como também livros, artigos publicados sobre a CISG, por causa da importância que ela tem. Ok? Bom, ainda no que toca às disposições gerais, aliás, antes eu quero que vocês me tragam, né, para terça-feira uma, sempre aquela mesma forma, uma página, tá, manuscrita, só indicando se o Brasil fez reservas, a CISG, e quais são essas reservas. Lembra vocês, reserva, quando se fala de convenção ou tratado, é aquilo que o país pretende ou não aplicar ou modificar nas suas relações, no seu território. Ok? Tá claro, gente? Alguma dúvida? Só para Professor, confirmar. Oh, pode falar, Everly. Diga, é, Evelina. então, quais fez também, se fez e quais fez? Primeiro, saber se fez. Sim, Segundo, saber certo. se fez, quais foram. Só Sim, isso. Não quero certo. explicação de nada, só quero. O Brasil fez. Artigo tal, artigo tal, artigo tal. Ok? Aliás, eu podia até complicar mais isso pedindo o porquê, né? Mas não vou fazer isso agora, não. Quando vocês pesquisarem, vocês vão ver o porquê, né? Vou dar a explicação. Se existe, se não existe. Eu não vou dar o spoiler aqui, não. Ok? Diga, quem foi que perguntou, eu ia falar? Tito? Eu ia falar, mas era a mesma dúvida de Everly, então tudo certo. É claro. É simples aí, é só dizer se sim ou não. Porque se vocês disserem que não, acabou o trabalho, né? Se disserem que sim, tem um pouquinho mais de trabalho. Mas eu não vou dar spoiler a vocês, não. Vocês têm que dar uma pesquisada nisso. Bom, Professor Jaqueline aí. pediu para o senhor repetir a atividade. Ah, tá bom. Repete aí, Tito, por favor. Pelo que eu anotei, trazer para terça, em uma lauda, se o Brasil fez reservas para a Convenção das Nações Unidas sobre contratos de compra e venda internacional de mercadorias. Se sim, quais? Ficou claro, Jaqueline? Ficou claro para você? Sim, ok. Bom, e aqui alguém já colocou, foi Tito, já colocou aqui no grupo. Mas veja, só vale para quem está na aula, viu? Quem não está na aula, e está claro aqui, eu sei quem está na aula, né? Não vale. Bom, gente, houve um ofício circular da diretoria, não me lembro se foi da diretoria, mas na faculdade, alertando os professores sobre alunos que estão entrando em aulas, especialmente remotas, e que não são da turma, que não estão matriculados nas turmas. E é óbvio que esses alunos, só um segundo título, por favor, não poderão fazer avaliações, né, as grandes avaliações. Então, eu já recebi várias mensagens de alunos, várias não, mas 5 ou 6, dizendo que não recebeu, cada um dizendo que não recebeu o e-mail com a indicação de que o semestre tinha começado, imagine, quais se tinham atividades, etc., mas que estariam matriculados nas turmas. Como eu disse a vocês, eu entrei no CIAP, docente, abri as turmas, tem lá a ferramentazinha, um cliquezinho que você abre a lista com todos os e-mails. Eu copiei aqueles e-mails, mandei, perdão, mandei aquele primeiro e-mail para todos que ali constavam.
Então, a orientação é que os alunos se busquem, né, manuscrito sim. Alguém está colocando aqui no WhatsApp. Como sempre, manuscrito. E manuscrito à mão. Ok. Então, a orientação é que vocês revejam essa questão das matrículas para verificar se efetivamente estão matriculados nas disciplinas. E também me parece que estamos chegando no momento em que vai encerrar, né, esta possibilidade de mudança de turma. Então, quem não tiver matriculado não será avaliado. 2, quem tem alguma dúvida, procure a universidade para verificar a sua matrícula. Ok? 3, está chegando o momento em que nós vamos ter que sortear os nossos grupos. E isso vai ser feito no momento em que não for mais possível fazer alterações ou próximo disso, porque também a gente não pode esperar indefinidamente se a universidade não fixar uma data limite. A gente vai ter que fazer isso brevemente, tá? Diga, Tito. Professor, só para confirmar então, para ter certeza, aquele e-mail que o senhor mandou para a gente lá em 6 de março para iniciar o semestre confirma que a gente está na lista normal da sala, correto? Que estava naquele dia. É, ok, tudo bem. Veja, eu não sempre há um hiato, sempre há um delay, né? Eu não acesso a cada aula o SIAC para pegar uma nova lista, ok? Então eu fiz com base no que havia ali no início do semestre. Então, tem gente que já mandou e-mail dizendo que não recebeu, não sei se matriculou depois, mas todos que estavam receberam. E a orientação é essa: se alguém tem alguma dúvida, consulta, dentro da faculdade mesmo, vocês podem ver isso, né, conferir se vocês estão na disciplina, porque evita uma dificuldade para vocês. Embora a UFBA tenha se organizado muito, né, nos últimos anos, é fato isso, vocês não têm ideia de como era antes, quando eu fui aluno. Né? Basta dizer que a matrícula era feita com aqueles cartões perfurados que ficavam nas caixas de papelão e era o pessoal do diretório que organizava aquilo. E às vezes as matérias que eram mais disputadas não apareciam para quem não era da patota do diretório. Então, era a dificuldade adicional que havia. O sistema democratiza isso, espero que assim faça. Até porque hoje você tem a questão do score, né? Então, é um critério, né, objetivo. Então, isso é bom, não é ruim não. Tá? Mas já fica aqui a minha orientação, que foi pedida para ser dita no ofício que os professores receberam. Vocês devem ter ouvido isso também de outros professores. Tá? Tito disse que não reclama mais do SIAC. Por quê, Tito? Porque seu nome estava lá. Não, em comparação do que o senhor está contando da sua matrícula, essa aqui tá ótima. Pois é, era assim mesmo. Era assim mesmo. E tinha às vezes briga mesmo, não é? Porque tinha um apadrinhamento nesse negócio. Ou pelo menos se dizia que tinha, né? Então, mas era complicado mesmo, eram aquelas caixas de sapato com os cartões perfurados dentro, aí você dizia, e com as disciplinas, né? Então aí tinha a quantidade de vagas para cada disciplina, era por ordem de chegada, às vezes por ordem de força, não é? Ou às vezes eram X vagas e ficava na caixa X menos Y, e aí dependendo de quem chegasse, aquela vaga já estava reservada, que estava separado o seu cartão perfurado, era complicado. Era complicado. Mas isso é passado,
Como eu disse, a UFBA está muito mais organizada hoje do que o que era. Pode ser melhor? Pode, sempre pode ser melhor. Mas vamos lá, gente. Ainda alguma dúvida aqui sobre esse informe? Então vamos avançar. Bom, ah, o artigo 7 é extremamente importante. A linha 1 diz o seguinte: na interpretação desta convenção. Bom, e aí tem um detalhe antes de eu prosseguir. Interpretação é uma coisa diferente de integração normativa. Ok? Nós estamos falando aqui de hermenêutica, de exegese, de interpretação da norma. Qual o sentido que tem a norma, tá? O que se extrai a partir da sua leitura. E aí, claro, existem vários métodos de interpretação, ok? Mas eu estou falando de interpretação e integração porque a analogia não é interpretação, tá? Então, vamos entender aqui qual é o conteúdo semântico, jurídico de interpretação. Estou falando de hermenêutica, tá? A interpretação desta convenção ter-se-ão em conta seu caráter Professor, internacional. professor, Diga, Roberto. eu não tô conseguindo te ouvir direito, tá com aquele chiado do microfone. Não sei se só pra Tá? mim. Melhorou? Eu estava ouvindo chiado também. Me falem, gente. Melhorou? Aí, então, melhorou. Isso é um mau contato aqui da porta USB pelo microfone. O microfone é esse bichão aqui, ó. Enfim. Em tese é para ser bom, né? Bom, então, na interpretação da convenção, ter-se-ão em conta seu caráter internacional, ou seja, o óbvio que eu vou dizer, não é uma norma local, é uma norma de abrangência global, portanto, é aplicável a países, culturas, idiomas diferentes, o que causa uma dificuldade adicional, ok? E a necessidade de promover a uniformidade de sua aplicação. Ou seja, há dispositivos que vêm sendo discutidos em juízo, em outras formas de solução de conflito. Quem vai interpretar vai ter que compreender que vai se criando um consenso, uma compreensão média, uma orientação de interpretação em um dado sentido, e aquilo precisa ser seguido. Okay? O precisa ser seguido não é um seguido cegamente, até porque o direito é dinâmico, as coisas evoluem e é possível que se mude o entendimento. Mas para fazer isso, óbvio, você tem que ter um fundamento diferente, né? Você tem que ter um fundamento inovador. Não é? Então, a regra aqui é: você vai interpretar conforme a maioria vem interpretando. Você pode interpretar diferente? Pode. A interpretação conforme a maioria é para que haja uniformidade. Se você diverge disso, você tem que trazer um fundamento novo para demonstrar que o entendimento anterior estava equivocado ou que o entendimento anterior não se aplica àquele caso específico. Tá bom? Então, na interpretação, deve-se ter em conta que o caráter internacional e a promoção da uniformidade de sua aplicação, bem como assegurar o respeito à boa-fé no comércio internacional. Né? A boa-fé, vocês sabem, exige que alguém faça confiando que a outra pessoa está agindo de uma forma correta. Ok? Por isso você também agirá, não por isso, você agirá também de forma correta, porque sem esta atuação correta, desaparece a confiança. E o negócio é baseado na confiança. Tá bom?
E ainda, a linha 2. As questões referentes às matérias reguladas por esta convenção, que não forem por ela expressamente resolvidas, serão dirimidas segundo os princípios gerais que a inspiram ou, à falta destes, de acordo com a lei aplicável segundo as regras de direito internacional privado. Então, vamos lá. Se houver um conflito, não é? Você vai resolver, não é? Sobre as matérias que são reguladas na convenção, você vai resolver com base nos princípios gerais que inspiraram a confecção dela, que é a uniformização, que é a internacionalização. Portanto, você tem uma regra comum a todos os países para que o comércio internacional flua da maneira mais favorável possível. Tá? Se não houver um princípio específico, um princípio geral que trate daquilo, tá? Vai ser de acordo com a lei de cada país no que toca, e as leis, se houver tratado internacional ou convenção, no que toca ao direito internacional privado. Nós já vimos, quando estudamos a lei de introdução, que existem regras no que toca, no que pertine ao nosso direito brasileiro. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Não? Por aqui não. Tá. Deixa eu ver o que é mais importante aqui. O artigo 8º fala que as condutas das partes devem ser levadas em conta com base na intenção que elas têm. Ok? Claro que desde que a outra parte conheça essa intenção ou não pudesse ignorá-la. Tá? O que é vamos dizer assim, o que seria o padrão, o comum de acontecer naquela situação, você não pode ignorar. Né? Quem vendeu quer receber o pagamento. Você não vai poder alegar, estou falando uma coisa básica, falando de algo básico para vocês entenderem. Quem vendeu pretende receber o pagamento, então quem comprou não pode jamais imaginar que era a intenção de quem vendeu não receber o pagamento. Então, isso é claro. Tá? E a linha 2 diz que não sendo o caso da aplicação do parágrafo anterior, que a gente viu agora, as declarações e a conduta de uma parte devem ser interpretadas segundo o sentido que lhes teria dado uma pessoa razoável, com a mesma qualificação e nas mesmas circunstâncias da outra parte. Então, quem vai interpretar, quem vai aplicar, vai ver, olha, não deu para perceber a intenção, mas a intenção de qualquer pessoa normal, com aquele mesmo grau de conhecimento, de formação, de experiência, seria aquela assim, assim, assim. Então é esta que eu vou considerar como tendo sido a intenção. É um exercício aqui, né? Porque não vai se imaginar que alguém pensou, né, completamente diferente do que é o que normalmente se esperaria que alguém tivesse a intenção de fazer. A linha 3 diz que para determinar a intenção de uma parte ou o sentido que teria dado a pessoa razoável, isso complementa o parágrafo anterior, devem ser consideradas todas as circunstâncias pertinentes ao caso. Todas as circunstâncias pertinentes ao caso. Especialmente as negociações praticadas, né, as negociações, as práticas adotadas pelas partes entre si, usos e costumes de qualquer conduta subsequente das partes. Então vinham tratando por e-mail, tal, assim, assim, aí alguém diz, não, mas peraí, não é assim não. Sim, mas você não me comunicou isso por e-mail. Ah, mas eu falei. Né? Eu comuniquei de modo verbal. A gente se encontrou e eu falei. Não era assim que a gente vinha tratando. Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Tá? Eu dei só um exemplo aqui. A casuística aqui é infindável. Tá? Bom, o artigo 9º diz que as partes se vincularão pelos usos e costumes em que tiverem consentido e pelas práticas que tiverem estabelecidas entre si. Então, você começa a comprar uma empresa e a forma de pagamento é 30/70, ou seja, você
manda 30% do pagamento quando faz o pedido, 70% quando a mercadoria é despachada à vista do BL, do Bill of Lading da mercadoria, né? Do conhecimento e transporte da mercadoria. Você vem fazendo isso há tempos, não é? E sendo assim, aquilo é a forma como vocês negociam, o costume, é o que vocês vêm fazendo. Uma parte não pode exigir adiante outra forma de conduta. Pode negociar outra forma? Pode. É até comum, por exemplo, esse 30-70 que se faz na China tradicionalmente. Você pode ter outra forma de negociar? Pode. Com o tempo, né, de relação entre aquelas partes, isso pode ser modificado, pode ser flexibilizado. Quando você passa a ter o que os chineses chamam de guanxi, né? Guanxi, você pode ter a confiança, né? Essa confiança negocial, você passa a ter a possibilidade de estabelecer outra bandeira. Mas até então, aquele uso e costume é o que vincula as partes. Tá? O parágrafo 2º do 9 diz que, salvo acordo em contrário, presume-se que as partes consideraram tacitamente aplicáveis ao contrato ou à sua formação todo e qualquer uso e costume geralmente reconhecido e regularmente observado no comércio internacional, em contratos do mesmo tipo, do mesmo ramo de comércio, de que tenha ou devessem ter conhecimento. Então você sabe que você vai exportar, a gente viu até aqui, né, William? Você exporta um determinado produto petroquímico ou uma determinada commodity. Do outro lado, o sujeito recebe aquela mercadoria e faz um teste por amostragem. Se corresponder ao padrão que foi convendido, aceita. Se aquela amostra não corresponder, devolve toda a carga. Isso é o padrão, isso é o costume, é o que as empresas estão habituadas a fazer. Você não pode exigir que ele aceite e teste toda a qualidade a qualidade, a quantidade de toda a carga, ok? Não é o padrão, tá bom? Bom, então avancemos para o artigo 10, depois eu vou ler o 11 e a gente conclui hoje. Para os fins da presente convenção, quando uma parte tiver mais de um estabelecimento comercial, será considerado como tal aquele que tiver relação mais estreita com o contrato e com a sua execução, tendo em vista as circunstâncias conhecidas pelas partes ou por elas consideradas antes ou no momento da conclusão do contrato. Então a empresa tem uma sede em Boston, mas você fez a compra e venda negociando com o gerente da unidade Fabril lá em Taiwan. Okay. Qual é o estabelecimento com o qual você fez negócio? Hein? É a sede administrativa em Boston ou a unidade Fabril com o gerente lá que tinha poderes para fazer o negócio com você e fez? É óbvio que com o de Taiwan. Ok? Este é o estabelecimento vinculado àquele contrato. É aquele que vai ser considerado para efeito da SISG. Tá? E o parágrafo 2º diz que se uma parte não tiver estabelecimento comercial, considerar-se-á sua residência habitual. Vocês lembram que a SISG vale mesmo para quem não é empresário? Estão lembrados? Então, se ele não tem estabelecimento comercial, tem residência. Então, será a residência, né, habitual da pessoa, que a pessoa pode ter mais de uma residência, aquela que será considerada como seu estabelecimento, tá bom? E por fim, no que toca a essas regras gerais, né, o contrato de compra e venda não requer instrumento escrito, nem está sujeito a qualquer requisito de forma. Poderá ser provado por qualquer meio, inclusive, eu já tinha falado com vocês aqui por testemunhas. É o que está mencionado no artigo 12. Ok, gente? Então, com isso, nós examinamos os aspectos gerais da SISG. A quem se aplica, quando se aplica, qual o objeto dela, onde e como e a quem não se aplica,
ok? Isso dá uma visão geral, rasa, mas geral, do que é a SISG. É óbvio que nós vamos continuar examinando a norma, como eu disse, nós não vamos examinar a lei inteira, a norma inteira, ela é grande demais para isso, mas o que é nuclear nós vamos ver sim, tá? E, como eu disse também, existem alguns livros já, uma quantidade significativa de livros publicados no Brasil sobre o assunto. Você tem sites que se dedicam exclusivamente à SISG e você tem artigos também publicados em revistas, em livros, até na internet, de modo que não é um tema de difícil pesquisa, não. Tá? Alguma dúvida aqui, gente? Por enquanto, nenhuma, professor. Então tá. Então, hoje nós ficamos por aqui, ok? E vocês têm essa pesquisa para fazer, uma pesquisa simples, mas que é importante para saber se o Brasil fez reservas ou não. Como sempre, só vale para quem está na aula, ok? E nos vemos na terça-feira. Que dia é terça? Vocês sabem que eu avisei a vocês que dia 12 eu vou fazer. Esse é dia 12, professor. É o dia 12, Então, próximo na terça. terça nós não vamos nos ver, porque eu vou estar fazendo um pequeno procedimento. E quinta vai ter aula, professor? Se eu estiver bem, vivo. Eu tô perguntando por causa do feriado. É feriado, né? Para algumas pessoas já se considera desde quinta. Aí eu tava Que com essa dúvida. maravilha. Inclusive porque eu vou acabar viajando na quinta pela manhã. Entendi. Bom, se não tiver aula na UFPA, não tem aula, tá? E se eu não Certo. tiver em condição de dar aula, eu dou. Eu vou avisar vocês, tá? Tá bom. Professor? Lembrar do que o médico disser. Diga. Se não, Apesar eu do mando nosso- atestado de óbito e vocês vão saber também. Deus é mais, professor, pelo amor de Deus. Já bati na Parar de gravar madeira. aqui. Vai dar tudo certo.